Oi pessoas, voltei aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Espero muito que vocês gostem. E se gostar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, você que não é inscrito. Fechou? E gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, como vocês viram aí no título, eu vou falar pra vocês a primeira vez que eu falei pros meus pais que eu estava namorando. Isso é épico, só de pensar nisso me dá um frio na barriga, uma dor no estômago, me dá tudo, só de lembrar desse dia, meu Deus do céu. Gente, nesse exato momento eu tô com muita raiva porque eu tô aqui editando o vídeo e acabei cortando a parte que eu não queria, que é a parte que eu já tava começando a contar a história pra vocês. Gente, eu tava ficando com um menino, né, que hoje em dia é meu namorado. Há algum tempinho ele já tinha me pedido namoro e tal, e no caso a gente já namorava. Só que ele me cobrava muito pra pedir aos meus pais e tal, pra falar com meus pais, só que eu enrolava muito porque eu tinha medo. Minha mãe trabalhava à noite em um restaurante perto da praça, né? E meu pai trabalhava de dia. E nesse dia eu falei que não ia passar, que naquele dia eu ia contar para os meus pais. Aí eu falei pro meu pai que eu ia pro trabalho da minha mãe, né? Porque eu sempre ia pro trabalho da minha mãe, já que minha mãe trabalhava assim perto da praça, da vila assim, aí eu sempre ia às vezes. Aí nesse dia eu fui pro trabalho da minha mãe. Mas nesse tempo eu tava sem celular. Aí eu pedi o celular da minha mãe emprestado e eu entrei no Facebook só pra mim não ficar ali na chatice de ficar esperando minha mãe sem fazer nada. Aí eu fui, entrei no Facebook e tal, e tal, e tal. Aí quando eu tava passando ali, né, no Messenger, aí eu vi a mensagem do menino, aí ele pediu pra gente se encontrar. Aí tá bom, eu aceitei, já que eu tava de boa, sem fazer nada, eu aceitei. Aí quando a gente chegou lá, que a gente se encontrou, a gente ficou conversando muito, a gente conversou. Aí eu falei pra ele que eu tinha medo de falar pros meus pais e tal e tal. Aí, mas nisso, eu entrei no acordo, a gente entrou no acordo e eu falei pra mim mesma que naquele dia, não ia passar daquele dia, naquele dia eu ia falar, eu ia perder meu medo e eu ia falar pros meus pais que eu estava namorando. Aí, choveu. Aí eu queria chegar logo antes da minha mãe em casa. Só que aí choveu, eu tive que ficar esperando a chuva passar. Só que a chuva tava assim, entendeu? Como se falasse, não fala hoje. Vocês fazem isso. Mas naquele dia eu falei mesmo assim. Eu esperei a chuva passar. Só que ainda tava caindo um chuvisco tava chovendo um pouco só. Aí eu fui daquele jeito mesmo que tava. Aí eu já vi o horário da minha mãe chegar, é 11h30, por aí. Aí eu fui correndo pra casa, Aí quando eu cheguei em casa, já no lugar que eu morava era assim, perto de uma praia. Perto da praia. Aí quando era tipo, tinha um portão assim. Tipo, não é portão, é tipo as grades que tinha. Aí de cá já dava pra ver meu pai sentado cá fora mesmo. Aí quando eu cheguei na grade, que eu olhei, eu vi meu pai, meu Deus do céu. Só que quando empurrava a grade assim, o portão que era a grade, na verdade, aí fazia barulho. Aí fez barulho, velho. Eu tinha ficado ali um tempão olhando meu pai e eu pensei que minha mãe tinha chegado. Aí meu pai falou, ficou olhando assim, quem é que tá ali? Aí ele falou, quem é que tá aí? Aí depois ele me viu. Aí eu falei, minha mãe chegou? Aí ele falou não. E nisso eu comecei a chorar, gente. Nesse que ele falou não, eu comecei a chorar e comecei a correr na praia. Eu fui embora e deixei ele lá falando. Eu corri, eu tava tudo nervosa, não queria nem olhar pra cara do meu pai. Aí eu corri. Aí quando chegou na estrada cá, que minha mãe vinha do trabalho, eu fui e sentei. Aí na mesma hora que eu sentei, que eu olhei, minha mãe já tava vindo. Eu tava vindo ela, minha tia que trabalhava com ela, meu irmão e meu primo que tava lá esperando elas também. Aí eu fiquei nervosa. E comecei a chorar. Aí depois fiquei na minha, respirei, aí minha mãe ia passar direto, eles iam passar direto, não tava me vendo. Eu chamei minha mãe e falei que queria muito conversar com ela. Aí ela falou, o que foi que aconteceu? Aí eu fiquei chorando, comecei a chorar. Aí minha tia e meu primo e meu irmão ficou tudo olhando. Eu falei, mãe, eu quero conversar com a senhora em particular. Aí ela falou, tá bom. Aí mandou minha tia e enfim, o povo ia andando na frente e a gente foi atrás, a gente foi conversando. E nisso, eu comecei a chorar, velho. Eu só tava sabendo chorar. Eu sou muito coisa pra essas coisas. Eu tava começando a chorar.
chorei. Ela, sem saber o que era, toda nervosa também. Aí ela começou a falar, foi o que, menina? Você tá grávida? Eu falei, não, Deus aí vai estar repreendido. Só isso que veio na mente dela. Aí tá bom, aí eu sem querer falar, aí a gente chegou num lugar perto, na frente de casa, já tinha um banco, tipo um murinho assim pequena, aí a gente sentou ali, ela me perguntando e eu só chorando. Aí ela falou, você tá namorando? Aí eu comecei a chorar, ela já sabia, minha mãe me entende muito. Aí ela falou, aí eu falei, eu balancei a cabeça, nem consegui falar. E nisso ela falou, é normal, eu sei que na sua idade eu sabia que isso ia acontecer e tal. Aí eu falei, eu fiquei só chorando, gente. Enfim, eu acho que eu já falei essa palavra chorando não sei quantas vezes aqui pra vocês. E mesmo assim, gente, nesse exato momento que eu tô contando pra vocês, eu tô nervosa, tá bom? Enfim, continuando. Ela falou que era normal e tal. Aí daqui a pouco a gente tava de boa conversando. Ela falou que tinha que falar pra mim. Eu tinha que falar pro meu pai. Eu falei, mas eu não consigo e tal. Aí quando a gente tava conversando isso, meu pai apareceu. Porque minha tia e meu primo, meu irmão já tinha chegado em casa. Eu acho que eles já falaram que a gente tava lá sentado. E meu pai tava muito nervoso, porque ele tava com medo, não sei o que é que ele tinha, porque eu acho que ele tava assustado, porque eu, naquela hora que eu cheguei no portão, eu só perguntei isso e eu tava chorando. Eu respondi com a voz de choro e saí correndo, como se tivesse acontecido algo assim comigo, entendeu? Aí ele veio nervoso, foi o que aconteceu? Aí eu só chorando. Ele imaginou muitas coisas, gente. Coisa assim, que alguém tinha feito alguma coisa comigo. Enfim, aí minha mãe falou, fala pra seu pai. Eu, sem querer falar nisso, meu pai acabou ficando nervoso, aí ficou e tal. Aí ele acabou discutindo um pouquinho com minha mãe, aí porque meu pai tava muito alterado, ele falava, vai, conta logo o que aconteceu. Aí minha mãe, calma, ela vai contar, ela tá chorando, tá nervosa. Ele, não, ela tem que me contar o que é. Aí nisso, eu só chorando, sem saber o que fazer. E meus pais começaram a discutir entre eles um pouquinho. Aí nisso, eu fiquei, meu Deus do céu, chorando o tempo todo. Aí eles dois foram pra casa. Aí, nisso, nessa discussão, eles foram pra casa, nem percebeu, eu fiquei mesmo ali. Aí nisso, ali que eu fiquei sozinha, eu chorei muito, sem querer entrar por dentro de casa. Eu arrudiei, aí eu falei, gente, meus pais discutindo por minha causa, velho, isso não podia estar acontecendo. Eu sabia, velho, eu não queria passar por isso nunca, só falando sozinha, entendeu? Aí nisso eu cheguei perto de casa, assim, mais um pouquinho, aí vi ele discutindo, assim, sei lá, não sei porquê. Aí eu começava a chorar. Aí, nisso, gente, eu fiquei sem saber o que fazer, eu só pensava em desistir, entendeu? Eu falei, eu não quero namorar mais, eu não quero mais namorado, eu não quero mais nada, meu pai tá brigando, enfim, eu tô nervosa, eu não sei nem, eu não presto nem pra falar uma coisa, eu não presto, eu só vivo chorando. Aí nisso eu fiquei descontando a raiva toda em mim, entendeu? Aí quando eu vi que já tava tarde, aí começou a chover de novo, eu acabei entrando pra dentro de casa. E quando cheguei dentro de casa, véi, eu fiquei assim, aí eu fui, chorei um bocado e acabei dormindo. Quando foi no outro dia, né, tudo normal, todo mundo normal, ninguém mais tocou no assunto, ninguém mais me falou nada, ninguém falou se... Enfim, ninguém aprovou, ninguém também não desaprovou. E nisso ficou assim. Aí ficou um dia sem ninguém falar nada, E nisso foi isso, gente. Essa foi a parte em que eu falei pros meus pais que eu tava namorando. E depois eles não me falaram mais nada. E quando teve depois de um bocado de dia que eu acabei se encontrando de novo com esse menino. Aí ele falou, e aí, você contou? Enfim, eu falei que contei. E depois foi isso. E depois é outra parte, já é outra longa história, que é a parte que eu falo de novo para os meus pais, que eu falo de novo, se eles vão deixar ou não. Aí eu falo com meninos, aí enfim, e essa parte aí já é outra história, tá bom? Então foi isso, essa foi a parte em que eu falei para os meus pais que eu tava namorando. E menina, que você tá aí, tá pensando em fazer isso também, eu só desejo a você boa sorte, tá bom? Graças a Deus eu já passei por esse momento, que é muito difícil, e isso eu não vou esquecer nunca. Depois disso tudo, depois de tanto tempo, né? Eu fico lembrando disso hoje em dia,
E eu fico muito nervosa mesmo. Eu continuo nervosa só de lembrar que eu dificultei tantas coisas daquele jeito. Eu poderia ter esperado eles ficarem num lugar só, sentados assim, a sós. Aí eu ia se conversar com eles e a gente ia ter uma conversa natural, normal. Mas eu dificultei muito. Eu estava chorando o tempo todo, chorando o tempo todo. Desse jeito, eu só assustei eles. Eles acharam até que eu tinha acontecido alguma coisa de grave comigo, entendeu? Sei lá, enfim. Foi isso que eles me falaram depois. Beijão. Espero muito que vocês tenham pelo menos entendido um pouco dessa história minha, dessa coisa minha de ter contado aos meus pais pela primeira vez que eu estava namorando. Tá bom? Esse é um momento muito difícil e um momento muito tenso. Enfim, foi isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, tá bom? Eu lembrando pra vocês, eu começo no começo falando isso, falo no final comendo... Falo no final essas mesmas coisas, justamente pra vocês não esquecerem de deixar o like, né? Porque às vezes tem gente assim, que assiste o vídeo, só que depois acaba saindo e esquece de deixar o like. Mas eu já tô lembrando de novo, tá bom? Aperta o dedinho aí e dá um like. Não sai daqui sem deixar like não, tá bom? Porque até falando isso eu fico muito nervosa. Eu acho que vocês perceberam. Enfim, gente, eu tô tão nervosa aqui. Eu tô falando tudo embaralhado. Ah, só se você tiver coisa de saber, isso tem 1 ano e 3 meses que aconteceu, viu? Foi 1 ano e 3 meses atrás. Fechou? E eu ainda estou namorando com o menino até hoje, graças a Deus. E eu espero que tenha valido a pena esse todo o meu sufoco pra falar com meus pais. Eu espero que esse relacionamento dure. Isso, gente. Tchau, beijo, amo vocês. Até o próximo vídeo.